Covid não existia playbook para Covid. Não existia manual. Cara, já há algum tempo na história recente falou, estamos com o maior crash do mercado por conta de uma pandemia. Gente, isso é surreal. E você tá ali como gestor e fala, não é possível que eu tô passando por isso, cara. E aí você não tem o que fazer, você estopa tudo, não estopa, que pra onde a gente vai, pra onde a gente não vai. Assim, foi bom porque, cara, a Bendor foi a primeira casa a sair do Covid. Quando veio o crash ali, o Covid, primeiro, a gente estava posicionado numa put da Petrobras, a Petrio 197, tinha pagado 2 centavos e essa opção valorizou ali, o pessoal saiu na casa dos 12.000% de retorno. Então tinha cara que tinha botado ali R$10, virou 3.000. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money. Então é um podcast para a gente contar algumas histórias de mercado, a história da vida das pessoas que estão por trás desse mundo dos investimentos, empreendedorismo. Estou aqui com a Jennifer Santana, minha co-host. E aí, Jennifer, como é que você tá? Agora eu tô mais tranquila. Mais tranquila? Bem mais, né? Você vai acostumando com a câmera, vai ficando tudo bem. Daqui a pouco eu vou estar falando sozinha, pessoal. E a gente tá aqui com o Vitor Bendorf, da Bendorf Research. Vitor, obrigadão aí por ter aceitado o convite. Vim bater um papo aí com a gente sobre mercado, sobre empreendedorismo também, né? Que é legal o pessoal conhecer. Claro, o prazer é meu. Obrigado aí pelo convite. Maravilha. E Vitor, conta pra gente, assim, o que te despertou o interesse de vir para o mercado financeiro? Olha, como a gente estava falando aqui antes, né? Faz muito tempo, então eu nem sei, né? Já minha memória... É o quê? 15 anos de mercado, né? Mais de 15 anos de mercado, eu comecei com 18, hoje eu tô... Não vou nem falar a minha idade, que eu tô ficando tão velho. Não faz a conta, não. Não, mas eu comecei com 18, eu acho que minha família incentivou bastante na época. Eu não morava aqui, eu morei fora, né? Eu estudei muito tempo fora, então eu estudei acho que 8 anos nos Estados Unidos. Então minha cultura de bolsa veio muito de lá e eu comecei através, assim, escrafunchar, comecei a ler, a aprender bastante sozinho, né? Comecei a estudar sozinho e aí eu entrei numa empresa de prop trading, né? Que operava capital próprio. Você estava nos Estados Unidos nessa época? Tudo isso nos Estados Unidos. Mas foi assim, não foi nada... Nossa, tem gente que fala, não, sempre quis ser do mercado financeiro. Eu acho que foi aos poucos, né? Não era um sonho que eu tinha, foi algo que... eu acho que eu tinha sempre muito persistência. Então, quando eu entrei no mercado financeiro, eu vi que era difícil. Aí eu falei, não vou largar, eu preciso acertar isso aqui. Aí eu fui até acertar. Aí demorou um tempo, mas acho que se minha vontade de ganhar, de fazer dar certo as coisas, aí acho que o mercado me cativou, porque ele é desafiador, né? Bastante. E você começou operando então no mercado americano? Exato. Lá quando você estava estudando lá. Exato. Comecei como trader, né? Trader profissional. Trader profissional. E conta um pouquinho pra gente, o que um trader profissional faz? Um trader profissional faz o que a gente chama de prop trading, ele pega capital próprio ou capital de uma empresa, ele não usa capital de terceiros, e ele ganha uma alavancagem no mercado, ele entra no mercado, tira o lucro, tira a porcentagem dele e devolve o dinheiro. Basicamente isso. Hoje tem algumas prop trades, foi moda no Brasil por um tempo, mas acabou, né? Acho que sobraram algumas, mas essa é basicamente a mecânica disso daí. E lá fora é mais comum ainda existir? Tem bastante. O mercado é bem mais desenvolvido, né? Tem mercado para tudo lá, liquidez para tudo. E tava falando de opções, né? Hoje eu opero opções nos Estados Unidos. Exato. Né? Você pegar opções no Brasil é uma coisa, opções nos Estados Unidos é completamente diferente, né? Então tem mercado lá para tudo, e tem muito, tá? Tem muita gente que faz isso lá ainda. Nossa, legal. E interessante que você falou que a sua família te incentivou. A sua família, quando você foi, eles foram também, estavam lá? Ou foi aqui no Brasil? Como foi isso? Não, foi lá. Eles iam de vez em quando para ver se não tava aprontando muito e deixar ali, fazer uma checagem, acho que trimestral. Então, eles iam para lá, mas eu ficava sozinho. Então, eu fiquei realmente... E o bom é que como eu não precisava trabalhar na faculdade, né? Porque lá é difícil você trabalhar, não pode, né? Então eu tinha muito tempo, não peguei aquela correria Brasil, que a pessoa acorda aqui, sei lá, né? Que hoje em dia um jovem acorda, sei lá, 6 da manhã, vai trabalhar, emenda na faculdade e chega às 11. Que ela não sei nem como sobrevive, né? Chega vesgo à noite, né? Mas eu tive bastante tempo para estudar.
Então, além da faculdade, eu estudava muito mercado. Então, tipo, eu estudava 3, 4 horas de mercado por dia, fora a faculdade. Então, isso acho que foi muito bom para aprender e criar uma base muito forte de investimentos. E aí você saiu da faculdade e já começou no mercado americano, em alguma instituição lá. Exato. Aí eu fiquei 2 anos operando lá, e aí, como ficou muito difícil, foi a época do ataque. Foi logo depois. Aí tava muito difícil pegar visto. Né? Não estavam dando visto. Né? Ninguém patrocinava ninguém. Porque passou uma lei na época que se você trouxesse alguém para o país e o cara fizesse alguma coisa no país, você era responsável, corresponsável. Aí ninguém estava emitindo visto para nada. Né? Aí eu voltei, ficou complicado ficar. Aí acabei voltando e aí eu comecei a trilhar aqui o financeiro por aqui. E você, quando voltou, veio para trabalhar em instituição? Meu primeiro emprego no Brasil foi na Sul América Offshore, um banco offshore da Sul América Seguros que operava bastante derivativos. Eles faziam operações de caixa, de hedge, assim, bem específicos para a instituição. Então era um CNPJ diferente, mas ficava lá, na Sul América Seguros. Aí depois eu acabei indo para outras instituições, aí minha grande casa foi a Fator Corretora. Foi uma catapulta ali. E foi na época do Pregão Viva Voz? Ou não? Não. Já estava mais eletrônico, mas era, como a gente estava brincando aqui antes, já era mais raiz. Mais raiz. Era telefone, não almoçava, não saía. Não jogava beach tênis depois, né? Não tinha beach tênis, era muito... Era a época que, assim, o home broker ele já existia, óbvio, era em 2009, 2010, já tinha home broker, já tinha tudo, mas ainda se tinha uma cultura ainda do assessor, de ligar... relacionamento, óbvio que tem hoje, mas era um pouco mais raiz, corretora mesmo. Então, era o dia inteiro, telefone, 3, 4 telefones, ordem, gente gritando. Dava um pouco do sentimento do Pregão Viva Voz. Legal. E como que foi para você, assim, essa mudança de vir total pro eletrônico, do atendimento mudar, você olhar para a sua volta e ver como você começou, como era, né, quando você começou, e como é agora? Acho que a tecnologia ela tende a ajudar demais, né? Porque a gente escala, assim, acho que no foco empresarial, né? A gente está nesse mundo de empreendimento, a tecnologia ela escalona. Então, o que um broker fazia antigamente, hoje você tem, né, distribuição em massa, push, WhatsApp, tudo isso daí facilitou demais, né? Facilitou muito. E como é que surgiu aí a Bendorf? Também, acho que eu nunca tinha aspiração, assim, vou empreender. Eu acho que quando eu saí da Fator Corretora em 2013, ali eu já tinha um cargo relevante, né? Eu era head de estratégia de tudo que era pessoa física, fundos, private. Então, legal. Ali eu já tô, tudo que era pessoa física, parte estratégica passava por mim. Né? Aí, quando eu saí da corretora, algumas pessoas me chamaram, alguns fundos, alguns parceiros que eu tinha dentro do Private, falaram, vamos continuar o trabalho. Aí, quando eu tava pensando em fazer um ano sabático, ia casar, falei, vou pensar. Aí eu casei, aí comecei sem pretensão nenhuma a fazer, e aí, assim, como qualquer empresa, né, matar um leão por dia. Você pega um cliente, depois você pega outro, assim, é bem difícil, né? Porque você vai de cliente em cliente, aí você começa a crescer, aí começa a ficar mais fácil. Eu acho que o pessoal fala, né, o primeiro milhão, né, é o mais difícil, né? Depois, quem pega 1 milhão, você começa a ficar mais fácil. Mesma coisa com empresa, né? Para você pegar o seu primeiro cliente é difícil, aí o segundo, aí o terceiro, aí começa a entrar no esquema. Mas acho que foi essa transição, foi transição de Fator Corretora, tempos áureos de Fator Corretora, já foi uma excelente corretora, e aí foi esse aproximamento dos clientes que eu já tinha lá. Legal. E Fator Corretora ali é da época da Link também, né? Sim. Cara, a Fator Corretora foi tipo um... Foi aqui em São Paulo mesmo que você trabalhava? Foi. Ela ficava lá no Itaim. Ainda existe, né? Mas ela perdeu bastante relevância, né? O mercado ficou para trás. Infelizmente. Gostava bastante. E tem algum caso aí que você já viu uma perda muito grande, tanto dentro da corretora ou dentro de... ainda vejo, né? Eu ainda recebo, porque como eu atendo muito B2B, instituições, a gente ajuda muito as mesas a
administrar a posição de cliente, né? Uhum. E direto, gente, semanalmente tem gente que perde 1 milhão, 2 milhões de uma tacada só. Assim, é constante, não é raridade, tá? Caramba. E pra você, qual é o principal fator que leva essas pessoas a perderem a mão? Perderem esse volume financeiro? Nossa, são vários. Assim, a gente tem... primeiro, acho que falta de controle de risco, né? Ou às vezes quando a pessoa tem controle de risco, ela deixa o emocional entrar, porque ela já perdeu uma quantia... Geralmente ela aumenta a mão, né? Ela tá convicta do trade. Aí ela aumenta a mão, já tá operando grande, aumenta a mão. Aí vai contra. Aí ela joga o controle de risco dela pela janela. Fala, não, eu não vou perder tudo isso aqui de dinheiro. E a gente tem a frase, né? O primeiro stop é sempre o mais barato, né? E aí ela continua, ela transforma um problema em 10. Então, ou seja, às vezes, ou não tem controle de risco, aí já começou errado, ou tem controle de risco e não segue, né? Errou. O primeiro stop é sempre o melhor, né? Mas acontece direto, gente. É tipo, muitos. É porque ela acha que ela vai recuperar, né? Ela tenta dobrar, fazer o famoso merge. Martingale, né? Foi assim que eu perdi minhas poucas economias. Mas acontece bastante. Mas você vê isso mais na parte de trading mesmo, de especulação, ou não? Vê também... Mais na especulação. Mais na especulação. Muita gente operando contrato de dólar. Aí começa, aí que vem as grandes porradas, né? O pessoal começa a pegar... O cara já é grande, ele tem grana, né? Mas aí chega os casos lá. Pô, o cara tinha 5 milhões, agora tá com 2. E isso em sim, coisas de 6, 7 meses, né? Então ele não para, porque ele tem muito dinheiro. E sabe o que acontece, eu acho, também? Com as pessoas que têm já um poder aquisitivo, são excelentes empresários, o mercado, ele é um game completamente diferente. Então, o que acontece? A pessoa fora do mercado, ela é super bem sucedida. Então, ela tem um ego elevado. Ela fala, eu sou treta aqui fora, né? Eu sou empresário, eu tenho milhões. Só que ela chega no mercado, ela chega com ego. E ela não aceita que o mercado ele é soberano. E aí o cara realmente ele vira uma aposta, assim, ele fica contra o mercado. Ele fala, eu preciso ganhar. Só que o mercado é muito difícil, né? Não basta só a inteligência de negócios, tem muita coisa envolvida. Aí, assim, esses caras às vezes chegam com 10, 15 milhões, perdem 5 milhões, porque eles não aceitam perder. E o mercado é brutal. Né? É brutal, o mercado é brutal. E você acha que essas pessoas ficam machucadas a ponto de falar, tipo, chega, vou tirar meu dinheiro da bolsa? Acho que eventualmente acaba, né, depois de, assim, os assessores fazem um belo trabalho de psicologia, né? Tem uma hora que eles falam, espera, para, aí chama os especialistas, chama a gente conversa com as pessoas, dá um toque, mas às vezes vira um vício, né? Quando eu tava dentro da corretora, eu via muito isso, cara. Tipo, tinha cliente que tava, sei lá, não sei quantos anos perdendo e não parava. E aí, quando você vê, tipo, entrou na linha ali de que não é mais... É um jogo. Que o cara tá, tipo, o cara é viciado ali na dopamina de apertar o botão. Exato. Então, pra ele, ele quer apertar o botão, entendeu? Nossa, e vocês acreditam que assim, quantas pessoas, ou se existe esse percentual de pessoas que vocês veem nessa situação de vício que decidem parar com aquilo ali e migrar para investimento a longo prazo, buscar ações, outras vertentes de investimento? Acho que eu não tenho estatísticas, assim, mas acho que acontece quando quebra, né? O cara é forçado a sair. Mas eu acho que às vezes os assessores são bons. Se o cara tem uma assessoria boa, o assessor ele tem essa responsabilidade de guiar o cara. Pessoa, dá uma maneirada, espera, vamos chamar um trader, vamos chamar um profissional. Mas eles tentam ajudar, mas é difícil. Vira vício, né? Aproveitando que a gente está falando de assessoria, e eu sei que você também confia na mesma assessoria que a gente, o que você acha de quem fica tentando negociar muita corretagem ou opta por uma corretora que não oferece esse tipo de serviço por conta do custo? Eu tenho uma opinião bem polarizada ali, né? Não porque eu tô do lado de cá do mercado, eu também sou cliente, né? Por exemplo, eu tenho a visão que é o seguinte, eu também sou consumidor de serviço financeiro, porque ninguém consegue operar tudo, eu tenho meu capital, eu tenho minha carteira global, então eu não consigo cobrir
toda a renda fixa, eu não consigo cobrir todos os produtos de crédito do Brasil, então eu preciso de alguém. Eu vou responder sua pergunta com o que eu acredito. Se o cara que eu tô pagando me traz dinheiro, eu quero pagar mais para ele, não tirar o dinheiro dele. Não faz sentido nenhum cara me trazer serviço, dinheiro, fazer minha carteira andar, cuidar de mim, me levar para almoçar, me dar presente no final do ano e ainda eu falar, não quero pagar você. Que incentivo que esse cara vai ter? Então, acho que as pessoas têm que entender que é o famoso ditado americano, né? Você dá um amendoim, você ganha macacos, né? Pay peanuts, you get monkeys. Você quer um serviço bom, quer o melhor profissional, você vai ter que pagar. Você quer corretagem zero, você vai ter serviço de corretagem zero. Eu acredito isso. Não que esse serviço seja ruim, muito pelo contrário, as corretoras têm ótimos serviços, mas existe um serviço especializado que você, pagando, você consegue elevar o seu tipo de atendimento. Vai depender do que a pessoa quer. Mas aí o que eu acho que, assim, um iniciante, ele precisa de serviço. Então, corretagem zero é para um cara que já sabe operar mercado. Ele não precisa, ele precisa de um discount broker. Ele não precisa de assessoria, se der BO, ele sabe o que fazer, ele não precisa de ninguém indicando o que ele tem que fazer. Esse cara não precisa pagar. Porque se ele pagar, ele está pagando à toa, ele sabe o que ele tem que fazer. Né? Ele vai para um discount broker, vai para um direct market, né? vai direto para a bolsa. Mas se o cara é iniciante, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não tem que economizar, ele precisa pagar o cara mais caro que ele consegue para colocar ele no caminho certo. Perfeito. A melhor mentoria, a melhor assessora, a melhor corretagem, a melhor corretora. Então, assim, não que as corretoras, não quero ser pejorativo, que as corretoras que não cobram corretagem são ruins, mas eu acho que a ideia é que o cara precisa de serviço. Né? Ela não vai dar o serviço que o cara precisa, né? No nível que o cara precisa. Exato. Assim, até tem, mas ele pode ter mais. Eu acho que essa mania do brasileiro ficar economizando, tipo assim, cara, você vai economizar com médico? Eu não, eu vou tentar pagar o melhor médico que eu puder, né? Se eu tô investindo meu dinheiro, eu vou tentar pagar o melhor assessor que eu puder. Eu não vou ficar barganhando, porque o cara é bom. Não, tipo, se o cara é muito bom, ele vai se valorizar e vai ter que cobrar mais, né? Eu vou tentar... É a mesma coisa do médico. Esse negócio é interessante porque as pessoas acabam perdendo mais dinheiro batendo cabeça do que contratando um serviço que ajudaria elas, né? Eu falo assim, por exemplo, o cara não quer pagar corretagem, mas aí você pega... Não vou puxar a sardinha para nós, mas assim, um trade que a gente manda correto ou avisa que o mercado vai cair, sai do mercado, às vezes é uma recomendação certa que, cara... além de pagar a corretagem dele, economizaria os milhares de reais que ele acaba perdendo sozinho. Então, tipo assim, depende do serviço também. Trazendo para o nosso mundo, tem muito isso, né? Quantas pessoas chegam, às vezes, no nosso YouTube ou participa de algum evento ali que a gente está fazendo e fala assim, esse conteúdo eu tenho gratuito na internet. Beleza, mas você tem atendimento gratuito na internet? Acompanhamento, suporte. Então... Quem tá ali elevando a qualidade, atualizando e estudando, né? Porque vocês, como especialistas, vocês se dedicam a um determinado assunto, tenho certeza que horas a fios no dia. E que a pessoa física, ela tem outro trabalho. Exato. O investidor, ele não vive daquilo ali, né? A gente é profissional do mercado financeiro. Então, é a nossa profissão, que a gente faz ali 8 horas por dia, pelo menos. Exato. Durante anos, né? Então, assim, você vai perguntar, você sabe fazer, como é que se diz? Imposto de renda de opções lá nos Estados Unidos? Eu sei, mas se eu fosse separar todas as minhas notas de corretagem, eu ia gastar pelo menos 4, 5 horas no mês para fazer tudo, fechamento de petax, não sei o que. Eu não quero gastar 4, 5 horas no mês porque meu tempo vale mais. Então, pago um serviço que faz para mim. Com certeza. Essa é a ideia. E esse negócio de corretagem me lembra 2019. Eu tinha acabado de sair da XP, e aí eu abri minha empresa, comecei a fazer algumas imersões ali presenciais, e aí na parte, acho que era no terceiro dia da imersão, a gente ia operar, ia passar um dia inteiro operando. E aí tinha uma estratégia de volatilidade, que era para começar e fechar no mesmo dia, né? Que a gente pega um pico de volatilidade que tem no início do dia, monta uma estratégia que a gente chama de venda de volatilidade e encerra ali por volta de meio de 1 hora. E aí, essa estratégia são 2 pontas com opções. Uma opção que você vende,
que é no vencimento mais próximo, e outra que você compra no vencimento mais longo, que é o que a gente chama de estratégia de calendário. E aí, na parte inicial, a gente falou, ó, abre conta na XP, porque, pô, o sistema de risco é melhor, qualquer problema que você tem, você entra ali em contato com o atendimento e tal. Eu lembro que um dos meninos falou, não, vou pegar essa corretora aqui que é não Tem pago custo zero, né? não pago corretagem, beleza. A hora que ele fez a compra, que ele foi fazer a venda da opção, a corretora travou, né, a ordem dele, ele ficou descasado, não conseguia sair da posição. Aí falou, não, liga lá no atendimento, né, porque, pô, os caras resolvem, zera a ordem pra você e tudo mais. Aí foi lá no atendimento, aquela musiquinha tocando, e o mercado lá estressado, e o menino suando frio lá. Aí é o que a gente fala, né? Às vezes o barato sai caro. Dá desespero. Não, eu já passei por isso. A corretora deu um pau por conta de corretagem zero. A corretora deu um pau, não consegui encerrar a operação. E aí eu mandei e-mail, tentei ligar, ninguém atendia. Ninguém nunca me respondeu o e-mail que eu enviei. Assim, final das contas eu perdi o dinheiro e acabou derretendo tudo. Porque não deu tempo. A gente não pode generalizar, né? Acho que o cliente ele tem que fazer uma pesquisa. Né? O que ele quer? Ele quer serviço? Que tipo de serviço a corretagem dá? O objetivo dele, né? Exato. Mas, por exemplo, tem muita gente que a gente vê que segue pessoas no mercado, mas não faz conta. Né? Qual é o histórico dos profissionais que estão dentro daquela corretora para te assessorar? Eles estão ganhando dinheiro? Eles estão indo bem? Né? Assim, é matemático, né? Tem muita gente que acaba nem percebendo, nem vendo, começa a entrar e vai seguindo. Então, acho que é só pesquisar. Cada corretora tem um serviço, um positivo, um negativo. Eu acho que depende da ideia do cara. Mas, assim, com certeza. Eu, pelo menos, como eu falei, na minha visão, eu sempre tento pagar o melhor que eu posso, porque, pô, estamos falando da sua carteira, do seu capital, né? Então, é igual o médico. Se eu puder pagar o melhor, eu vou pagar o melhor. Ou você está falando do seu tempo, do seu dinheiro de forma direta ou indireta, né? Que é o tempo. Exato. Então, é o negócio do IR. Pô, se eu ter que gastar 4, 5 horas no mês para fazer IR, um negócio chato pra cacete, e eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, pagar. Às vezes é uma recomendação boa que você está pagando por ela, que, pô, economiza, já pagou a corretagem, pagou o serviço, te economizou dor de cabeça, você está confiante ali, né? Você tem com quem consultar, né, um atendimento, você pode procurar que a pessoa vai te atender, a empresa vai atender você. E uma coisa que a gente vê, agora eu tenho bastante experiência, né? Como o mercado financeiro cresceu muito, tem muita gente nova no mercado, né? Uhum. Então, ou seja, não que as pessoas novas não sejam tão capacitadas, às vezes não pode generalizar também, mas, né, existe, obviamente, experiência. E gente, né, com certeza, assim, você tem que entender que, às vezes, quem que tá te assessorando, quem que tá do outro lado, porque entrou muita gente nova no mercado, né? Muita gente que, apesar de pegar, às vezes, um título, né, alguma certificação, ela tá apta, mas ela tem experiência também, então o custo também está relacionado um pouco a isso, a experiência da pessoa no mercado, o quanto ela se valoriza, né, para estar ali. E tem coisas que eu acho que exigem um amadurecimento na profissão. Imagina você quando começou com 1 ano. Talvez naquele ano você aprendeu muita coisa, só que não necessariamente você tinha maturidade para outras coisas, sabe? O suficiente. Sim, com certeza. Eu acho que ainda mais mercado, né? Porque mercado se você pensar, quantos cenários de mercado você não já viveu? Exato. Então, putz, quanto mais tempo de mercado, uma coisa é você falar, aconteceu isso há tanto tempo atrás, outra coisa é você vivenciar. Exato. Você tá ali no desespero, você vê o mercado derretendo, circuit break. Covid. O que foi Covid? Covid não existia playbook para Covid. Não existia manual. Cara, já há algum tempo na história recente falou, estamos com o maior crash do mercado por conta de uma pandemia. Gente, isso é surreal. E você tá ali como gestor e fala, não é possível.
que eu tô passando por isso, cara. E aí você não tem o que fazer, você estopa tudo, não estopa, que pra onde a gente vai, pra onde a gente não vai. Assim, foi bom porque, cara, a Bendor foi a primeira casa a sair do Covid, né? Foi a primeira casa a virar positivo no semestre, né? 2020, o primeiro semestre a gente virou positivo e a gente finalizou o ano com 25% de alta. No ano Covid. Mas naquela época, gente, não tinha manual. Não tinha, tudo que a gente fazia não dava certo. O mercado, ele não tinha distinção de setor. Assim, o que eu faço? Não, pra gente também foi muito bom. Assim, eu lembro que a minha carteira, na época que eu ainda podia operar, o que segurou, assim, foram as opções. Eu tinha 40% de resultado de performance de carteira e o mercado todo derretendo. E as suas operações foram bem também, né, Lau? Foi. A gente fechou com 30 e poucos % no ano de 2020. Porque a maravilha das opções é a hedge, né? A sua possibilidade de hedge, ou de alavancar, ou de apostar na queda, né? Eu acho que um dos principais pontos é que quando veio o crash ali, o Covid, primeiro, a gente estava posicionado numa put da Petrobras, a Petrio 197, tinha pagado 2 centavos. E essa opção valorizou ali, o pessoal saiu na casa dos 12 mil % de retorno. Então tinha cara que tinha botado ali R$10, virou 3 mil. Então assim, foi um negócio bem pontual. Óbvio que não pega isso toda hora, né? Mas a gente montou aquela posição principalmente porque o mercado estava super mega otimista e as coisas não paravam de subir. Sempre que tá assim, eu falo, eu sempre gosto de montar alguma posição contra o que o mercado tá ou super otimista ou pessimista. Sim. Então, por exemplo, recentemente eu montei a posição de compra de Credit Suisse. Ótimo. Por quê? O mercado começa a sair notícia. Quando você vê que tá saindo notícia, você fala qualquer coisa que vem fora ali do que o mercado tá esperando é uma pancada para cima ou para baixo. Só que, obviamente, eu não sabia que ia ser o Covid. Né? Então, acho que isso ajudou na carteira e a volatilidade implícita ali das opções ficaram um nível absurdo. Então, se você fosse fazer um lançamento, uma venda de put ali de Petrobras, por exemplo, estava pagando mais de 25% no mês de taxa. Então, assim, era um negócio, foi um momento assim bom. Acho que a forma que a gente se posicionou entra um pouco de sorte também. Sempre, não tem. Mas a forma que a gente se posicionou ajudou bastante, né, nesse momento. Nossa, a gente já não, a gente tava num fundo long only. Long only. Então foi difícil. Na época foi bom que a gente podia ficar até 67% comprado, que é o que a gente fez, né? Mas não tinha hedge, não existia hedge. Então, long only é casca. Você tem que defender estruturalmente. E não tinha, né? Porque eu lembro que a gente tava falando de Klabin, Suzano esses dias, né? Que quebrou com relação com o dólar. Agora voltou a andar. Mas cara, na época, a gente falava, gente, o dólar explodiu, foi para 6. As pessoas não vão parar de comer. Né? A gente viu empresas de proteína, empresas de alimento básico derretendo 60%. Eu falava, cara, que bizarrice é essa? As pessoas não vão parar de comer. O Covid não vai transformar as pessoas em planta. A gente vai começar a fazer fotossíntese. Não vai. Né? Vai todo mundo continuar comendo, independentemente, né? E a gente se amontoou. A gente tinha todo, JBS, Marfrig, tudo que era comida, básico. Cara, Klabin, você vai parar de usar papel? Não vai, o neném não vai parar de usar fralda, o fluff, cara, tissue, não vai parar. E aí a gente saiu bem, né? Que aí depois o mercado entrou um pouco no racional, e aí com o dólar lá explodido para cima, quem ia ganhar? As exportadoras de itens básicos, né? E aí... É muito louco esse ciclo de mercado, né? Porque você pensa assim, você volta e você vai lembrar do sentimento lá do Corona Crash lá. Cara, parecia que ia entrar no The Walking Dead, né? Tava virando... Não, demais. Todo dia... A ficção virando realidade, né? Era muita incerteza, né? Parecia que... Não, parecia que tava entrando no apocalipse. Todo dia Circuit Breaker, cara. Todo dia. O que você faz? Todo dia Circuit Breaker. Nossa, cara. E o problema é que não tinha manual. É isso que eu tava falando no início. Não tinha, tipo assim, cara, faz isso, acontece, né? A casualidade, né?
Não tem. Não Acabou tem. tudo. Jogou tudo pro espaço, tudo que era correlação, tudo que era racionalizado ali, já esquece. O que você faz com o mercado assim? Não tem o que fazer. Quant bagunçou tudo. Não, mas eu vou falar que o mercado tá tão bagunçado quanto. Só que ele não tá com a volatilidade. Mas a gente tá hoje sem correlações importantíssimas. O mercado está quebrado, na minha visão. E isso é um fenômeno que veio já desde o Covid. Então, acho que é como se joga uma pedrinha no lago e faz os ripples, né? Faz as ondinhas. Então, isso continua, isso acabou afetando o mercado e acabou dificultando bastante, porque hoje a gente tem correlações que eram básicas e muito fortes, e elas inverteram, não é que elas perderam, né? Ficou mais fraco, não. A gente está com o mercado seriamente assim, quebrado em relação à matemática, com relações, na minha opinião. E o que é long... você falou... Long only. Long isso. Só comprado. É tipo assim, o masoquista do mercado, assim, vamos sofrer. Né? Você não pode fazer hedge, não pode fazer nada. Você tem que ficar comprado 100% e se vira. Caramba. Interessante, tá vendo? Eu também aprendo. Você falando aí, eu não entendi. Mas em 2021, mesmo assim, a gente conseguiu bater 1000% de alta. Caramba, assim. Que legal, cara. E hoje, qual é o foco de vocês, Vitor? Nosso foco hoje, hoje a gente aprendeu, é até legal, né? O Covid, juros altos, inflação alta, deu uma boa lição pra gente, né? Que é a diversificação. Então a gente está muito focado em ações, a gente vê realmente a necessidade de expandir um pouco mais para renda fixa, então isso a gente tem visto, né, como... Não é que é erros do passado, né? Porque a gente quer ser, né, um player relevante e ser nichado, né? Mas no Brasil, com esse ciclo alto de juros, a gente vê a necessidade hoje de migrar mais para renda fixa, né? E ajudar, né, o brasileiro a passar por esses nuances ciclos do mercado, né? Acho que é natural, né, Léo? Eu acho que, assim, o grande ponto, assim, para o investidor, pessoa física, é entender também o momento, o ciclo que está vivendo como uma fase e criar casca em cima disso, né? Acho que faz parte daquilo que a gente estava falando, de ganhar experiência com o mercado, né? Porque... Eu vejo o pessoal muito em manada ainda, né? Não sei se vocês notaram isso. O brasileiro é muito manada, assim, não sei, todo mundo né? Mas assim, não existe, tipo, todo mundo, caminhão para renda fixa, aí é caminhão para bolsa. Tá dando dinheiro em criptomoeda, vou tirar o dinheiro da bolsa. Cara, não existe a rotação normal de carteira, né? Você estabeleceu a porcentagem, você fica ali. São movimentos muito drásticos, muito bruscos. Isso não é saudável. Né? O Léo fala isso, que não adianta você ser, tipo, binário, né, Léo? Ou isso ou isso. Não é 0 ou 1, né? É uma pizza que você monta, tipo... Total. Vai ser 20% ali calabresa, 30% frango catupiry, entendeu? Isso então, aí. É uma pizza de vários sabores, né? Então, é isso aí. No máximo que você vai fazer é ajustar de acordo com o momento ali, a sua propensão a risco, você aumenta ou diminui um percentual, mas é super importante você ter essa diversificação na carteira, né? Com certeza, não pode ser tudo ou nada. E o que a gente teve de resgate de fundo foi ridículo, absurdo. A gente está ali com um êxodo de capital na casa de 106 bilhões. Que isso? Não, o mercado evaporou. Tinha fundo com 14, 20 bilhões que hoje estão com capital de sócio. Os caras vazaram da bolsa, né? E isso foi muito ruim para a gente, porque esse êxodo de capital no início do ano, ele forçou o quê? O gestor local opera mais o quê? Small caps. Quem que opera small caps? Não é a pessoa física. A pessoa física ela não conhece small caps, né? E não é o gringo, porque o gringo tem bala demais para entrar em small caps, ele vai destruir o mercado. Então, quem é o nichado aqui de small caps, ou mid, cases mais especializados, é o local, é o institucional. E se ele toma resgate, o que acontece com as small caps? Então, a gente tomou bastante volatilidade negativa, porque estava em cases maravilhosos no início do ano, e as ações não paravam de cair. Falei, gente, como assim? Só que está crescendo, absurdo, está batendo recorde. E aí, por que estava vendendo? Porque resgate. Então, o fundo é obrigado a resgatar, ele tem que vender posição. Fluxo de venda. E aí caga também a performance do fundo, né? Tipo...
É complicado. Porque ele é obrigado a vender, né? Uma posição que não maturou, e aí começa aquele ciclo vicioso, né? Tá todo mundo, né? Tá um case maravilhoso com baixa liquidez. Tá todo mundo resgatando, eles têm que resgatar, e o negócio cai à toa, não fica mais barato, né? E eu acho que entra até... Putz, esses fundos assim tem um peso enorme, né, da pessoa física ali, né? Às vezes não passa nem um balanço e tem gente desfazendo de posição, né? Muito louco isso. Esse frenesi por renda fixa hoje é, né, assim, todo mundo quer... Então, assim, acho que tem que reduzir a exposição de bolsa num cenário binário eleitoral, mas, gente, não é tudo ou nada, né? Acho que esse efeito manada está muito forte. E o problema no mundo, que o mundo também está passando por isso, não tem onde pôr dinheiro. Já pensaram o quanto que os bancos centrais injetaram de liquidez no mercado? Não tem onde pôr dinheiro. Então, quando aparece alguma coisa, vai todo mundo para o meu negócio. Aí infla, né? Verdade. E falando em diversificação, no ponto de vista de vocês, como vocês diversificam a carteira de vocês? Aproveitar e virar entrevistadora aqui. A minha carteira eu tenho pouco de renda fixa, mais reserva de emergência. Boa parte da minha carteira também está em ações, então eu deixo para ações pensando no longo prazo. Tem boas pagadoras de dividendos também ali na minha carteira, então eu gosto muito da hipótese de você ter um capital ali que gere uma renda, né, seja uma fonte geradora de renda. Tem um pouquinho de fundo de investimento imobiliário. Eu, durante muito tempo, fui crítico até a fundo de investimento imobiliário, mas nossas ideias vão mudando um pouquinho, né? Tem umas vantagens, né? E a gente entende que cada coisa tem um objetivo diferente, né? Então, Sim. Peguei um pouquinho ali de FIIs e eu acho que tem uma parte significativa em caixa que eu acabo rodando em opções. Então, hoje eu não posso mais fazer nada de renda variável, né? No Brasil. Mas Estados Unidos, eu faço as minhas operaçõezinhas e lá eu opero opções, né? Então lá é divertido. É bom que o mundo ficou um pouco mais aberto, né? Antigamente não tinha, era muito difícil ter uma conta internacional, né? Agora... Eu lembro que assim, em 2015 mais ou menos, eu queria operar opções nos Estados Unidos, porque, Disneylândia das opções, né? E aí eu lembro que eu fui abrir conta... E aí os caras exigiam, primeiro que exigia se você como investidor internacional, $10 mil para você colocar lá. Então naquela época eu falava, como é que eu vou botar $10 mil só em opções? Não tem como, né? Muita coisa. E aí tinha outro detalhe também, que tinha uma puta burocracia para você abrir a sua conta lá. Era super burocrático. Então a maior parte das corretoras exigiam pelo menos residência nos Estados Unidos, então... Só que aí em 2016, 2017 começou a vir um movimento de corretoras low cost, como a própria, que é a que eu opero lá fora, a Tasteworks. Eles eram uma produtora de conteúdo só de opções, eles abriram uma corretora só de opções, então a plataforma é toda voltada para o mercado de opções. E aí é legal que, não exigia capital para você começar e você conseguir abrir sua conta com o seu CPF ou até a CNH, você abre a conta lá fora, né? Então, assim, eu acho que viabilizou muito do investidor investindo no exterior. Ajudou bastante isso daí. E você, como você faz a diversificação da sua carteira? Tô igual, eu tenho um problema de restrição, né? Então, como eu opero muito tudo e muito frequente, porque eu poderia ter buy and hold, né? E fugir um pouco das restrições da PMEC, da CVM em relação à movimentação. Mas para proteger o cliente e evitar conflito de interesse, eu acabei desistindo. E meu time também. É muito mais fácil para a gente falar, não, cara, é o que o Léo falou, vai para fora, você quer entrar em renda variável, porque senão a gente às vezes está numa posição, eu não posso vender, ou eu perco dinheiro, ou não posso avisar o cliente, ou dá, né, começa a ter conflito, né? Começa a ter conflito. E aí começa a embananar, porque você tem um monte de coisa, você operou um negócio, você tem que contar quanto tempo, né, com 5 dias antes, 30 dias depois. Aí eu falo, para simplificar, é melhor a gente não dar problema, porque a gente também começou, a Bender ganhou um volume significativo no mercado em relação ao volume, né? Então a gente começou a ser market mover. Então, aí, sabe, aquele negócio, às vezes acha pelo em ovo.
né? Sim. Aí, tipo, pô, vocês estão mexendo no mercado, aí o cara, você acha que alguém operou junto, né, dentro da casa, aí, putz, para ter problema a gente evita, né? Então, hoje eu tenho, no Brasil, não posso ter renda variável, a gente evitou, né, mas eu tenho bastante fundos, né, então eu fiquei mais diversificado em fundos e operação de bolsa realmente é para fora mesmo, também. E gosto muito do mercado imobiliário. Eu acho que o mercado imobiliário sempre foi uma boa opção. Sempre vai ser, tem um déficit. Os FIIs? Não, Ou mercado imobiliário mesmo? também, Então, a minha parte de bolsa, ela fica mais em fundos. A bolsa, né, diretamente, quando a gente tem restrição, fica difícil. E assim, eu consigo fazer esse remanejamento bastante com o imobiliário de vez em quando. Legal. Ai, que legal. Enquanto eu não tinha restrição, eu fiz uma carteira ali, mas depois... Você também está restringido. Fui para fora. Hoje eu só posso investir nos Estados Unidos, então só opero lá fora. Mas nós temos posição dentro das nossas carteiras, né? Então, assim, através de clubes, porque para realmente dar o compliance também. Então, além fora a nossa carteira, a gente não pode ter nada, mas a gente tem diretamente, a gente está, através, passivamente num clube. Tá? Mas acho que é importante dizer. Legal. Você vai falar, pô, são operações, mas não operações? Não, a gente está na carteira, a gente segue o que a gente está fazendo, mas legal. dentro de clubes ou fundos, né, para não correr conflito. Perfeito. Legal. Isso daí é bacana. Opções é uma coisa que eu iniciei na bolsa com day trade. E aí não deu certo pro meu perfil e eu já fui para opções. E assim, é uma coisa que eu acredito muito. E com a metodologia do Léo, só replicar lá fora, sabe? E aí só facilita, né? Porque lá tem mais liquidez. Só facilita. Lá o mercado, para te falar que esse ano tá até mais difícil do que Brasil, né? Sério? Porque lá fora tá derretendo, tá pesado, tá tudo muito instável, sem... Uma hora o negócio tá subindo, outra hora tá caindo, então tá muito imprevisível, né? Então, tá sendo um ano bem difícil. Só que são ciclos, né? Só que são ciclos. Uma hora melhora. O Brasil também, né? O Brasil hoje virou Porto Seguro do mundo. Por quanto tempo, né? Caramba, que honra, né? Tá todo mundo querendo vir pra cá. Até quando, né? Até quando? A gente acha, assim, por isso tá bem difícil, né? Se você pegar um contexto macro, a gente tá em desaceleração. O Brasil é cíclico, o Brasil não é anticíclico, o Brasil é completamente commodities, ciclicalidade geral, assim, então, e a gente é muito China, a China tá indo, né, fazendo um hard landing, um medium landing, né, não quebrou, mas tá bem aquém do que deveria, e aí o Brasil, contraditoriamente, é Porto Seguro dentro de um movimento excessivo, no qual o principal consumidor de commodities está bem pesado. São vários paradoxos, né? E muito louco, porque assim, Covid, quem imaginava isso? Que o Brasil ia sair dessa bem? Pois é, mas sabe o que é legal? A gente tem uma noção, banco no Brasil, que todo mundo fala, um dos melhores sistemas de controle de risco é brasileiro. Porque nós apanhamos tanto durante tantos anos, que aqui a galera ficou calejada. O subprime nunca aconteceria aqui, em 2008. Porque o que os bancos fizeram lá não pode fazer aqui. O controle de risco dos bancos locais. E aí o que aconteceu? O Banco Central já viu que estava chegando a inflação, falou, gente, eu conheço isso aqui. Ele tinha um playbook melhor, porque como é que tá a inflação já passou por inflação algumas vezes, Ele tinha um manual. Opa, gente, a gente não pode deixar isso aqui correr. Ele já viu isso antes, né? Porque aí depois desanda, você não segura mais, vira cíclico. Aí, ou seja, a gente tinha esse manual. Só que como é que tá a inflação na Europa? Há quantos anos não sai do 2, 1, 2, 1? Eles esqueceram que era inflação. Então, deixaram correr. Então, o Brasil tinha uma expertise. Por isso que o Banco Central... Por isso que foi bom, né? O Banco Central se posicionou bem. Mas é isso, né? Os bancos aqui são... E tem muita foda, coisa né? no Brasil, né? O sistema financeiro nacional é um sistema muito bom, muito bem desenvolvido, bem integrado, né? Sim. Até o sistema de pagamento, né? O nosso pagamento. é o mais robusto do mundo. Um dos mais se não for o mais, é um dos... Tanto que o Brasil lançou o Pix e aí agora os Estados Unidos está copiando o Pix, lançando o FedNow. Olha que legal. Então, a gente tem um controle de risco fenomenal. Ao contrário do subprime lá, nunca ia acontecer. E agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que é bate-bola. Eu mando e vocês precisam responder rapidinho. Então, vamos lá. Petrobras ou Banco do Brasil? Banco do Brasil. Banco do Brasil.
Magazine Luiza ou Via Varejo? Magazine Luiza. Pô, também. Vale ou CSN? Vale. Vale. Dólar ou Bitcoin? Dólar. Ixi. Dólar. Acho que vocês bateram tudo, né? Eu também. Gente, não teve nenhuma... Não teve nenhuma discrepância, né? Dólar tá forte, né? Isso que tá matando os Estados Unidos, né? As empresas... Quantas multinacionais tem lá? Aí como é que se internaliza dólar super forte, né? Evapora o lucro, né? Mas por que você disse que o dólar tá forte? Se ele ganha em real e né, converter, é igual exportador aqui. Quando o real tá fraco, é bom, né? Quando, né? Então, ou seja, quando o dólar tá forte, né? Ou seja, se o real tá fraco, verdade. é exatamente assim. Então, se vai internalizar lucro, é péssimo o dólar forte. É como se o real tivesse forte. Para quem exporta é horrível. Fica mais caro, né? Verdade. Então, o dólar tá sendo inimigo lá dos Estados Unidos. Caramba, não fazia ideia. Isso aí na veia para as empresas multinacionais. Né? Tem muita multinacional, né? E tem muita, né? Todos, né? Então, bem pesado. Mas tá melhorando. Tomara que melhore. Se o dólar ceder, ajuda tudo, gente. Tomara, né? Tomara, não. Cai a inflação. O dólar é inflação para todo mundo. Tudo é dolarizado, né? Então, se o dólar cede, ajuda geral. Nossa, então é super importante que o dólar caia para o mundo. E você, na sua perspectiva, assim, a gente não sabe o que vai vir aí no próximo domingo, né? Mas você acredita numa mudança de cenário? Quando esse podcast estiver indo pro ar, já vai ter passado e vocês já vão saber o resultado. Vamos fazer bate-bola agora, eu vou fazer pra vocês. Mas a gente ainda não Lula sabe. ou Bolsonaro? Você é cancelado pelo TSE. Aí vai ficar preta, né? Morreu, né? Vai ser cancelado antes de... O time mesmo vai... Caramba, vai tirar. Desapareceu, gente. Caiu as redes do Léo Dutra. Não, pior que quando você entra assim em política, você ganha hater gratuitamente, né? Você tá polarizado. Tá sinistro, né, cara? O pessoal tá saindo no tapa mesmo, então... Então, eu vi muita coisa de um riscando o carro, né? Quem tá com adesivo, um fica riscando o carro do outro. Não, tá ficando... E pra quê, né? Porque os caras mesmo não brigam. Eles são amigos, são todos amigos. de lá e vai tomar uma cerveja no boteco depois. Fala, porra, você falou bem. Cara, eu não... Assim, né? Eu acho que hoje eu não enxergo isso, mas quem imaginava que o Lula e o Alckmin iam ser aí o presidente e o vice, sabe? Não duvido nada daqui a alguns anos, Lula e Bolsonaro. Um de presidente e outro de vice. Quem briga é o povo. Besteira. Eu tô tentando levar o curso normal, assim. O pessoal tá muito foco, né? Eu sei que é muito importante, mas a gente acha que às vezes faz tanto, né, auê, aí depois passa, a vida segue. A bolsa também segue. A bolsa segue, ninguém segue. Teve Covid, todo mundo tá aí, né? A maioria, né? Eu sei que tiveram várias fatalidades, mas o mundo não quebrou, o mundo... Né? A vida segue, gente. Acho que... E daqui 4 anos tem outra eleição também. Mas dependendo do resultado dessa, vai ter um candidato aí, né? Se for, por exemplo, se o Lula ganhar, ele ainda pode concorrer à reeleição. Ele vai poder concorrer à reeleição pela idade? Tem. Acho que tem idade, eu acho que o limite é 80 anos, não? Se não fizer aquele Xi Jinping lá na China, que acabou de fazer o 3º mandato, na China, né? Ele decidiu, não, vou fazer mais um, não podia, né? Só não pode acontecer esse tipo de coisa. Mas assim, por exemplo, o FHC não existia reeleição. Ele foi lá, fez um projeto, não lembro se é ele. Me corrige aí, galera, bota nos comentários aí se tem limitação de idade para ser presidente. Eu acho que tem, acho que 80 anos, salvo engano. O dos Estados Unidos tá no limite lá, né? O Biden é bem velhinho. Né? Mas é uma característica também do povo, né? Ver maturidade com idade. Exato. Tipo, na história do país, eu acho que todos os nossos presidentes são essas pessoas que são mais velhas. Sei lá, 60 a mais, talvez. Na história de vocês, assim, porque eu sou muito nova, tá, galera? Eu não vou lembrar. Tô brincando. Nossa, mas eu não lembro de um presidente novo. Não tem.
Talvez o Collor, né? Talvez. É, o Collor, verdade. Um Collor pouco era mais, né? Um pouco mais novo. Dava de jet ski, era mais esportista. E minha mãe fala que ele foi eleito por conta que ele era bonito. O cara era mó, né, boa pinta, viajava, namorando, sei lá. Lifestyle, né? Lifestyle. Ele foi o primeiro blogueiro brasileiro. Ninguém valorizou. Se tivesse Instagram, o cara ia bombar, meu. Verdade. Eu peguei um pouco, mas era muito jovem, muito pequeno. Blogueiro incompreendido. Eu lembro da inflação. Lembro dos meus pais ia no supermercado, tinha que encher o carrinho. Tipo, era compra de mês mesmo, porque no outro mês ficava tudo muito mais caro, né? Agora não, né? Agora voltou a inflação, né? Mas não como era, né? Lá, Não tipo, como doideira, era, né? não. Nossa, como a Argentina tá feio, né? Tá pesado. Nossa, a gente pegou a Argentina, nós fizemos uma viagem agora em agosto e chegamos lá. Você lembra quanto que tava o real pro peso? Tava 50 um real dava 59 pesos. Tá bom pra comprar lá, né, gente? Não, Então. tava assim, quando a gente chegou, tava 54. Não, quando a gente chegou tava 47, mais É? ou menos. Quando a gente tava indo embora, tava 59 já. Mas todos os dias, tipo, Aumentando. ia aumentando, sabe? Ia desvalorizando mais a moeda deles, a gente ficava com mais dinheiro. Tava uma loucura. Ou seja, quem for pra Argentina, você deixa as compras pro final. Mas o bom da Argentina é você ir num restaurante bom, comer uma carne Nossa. boa, pede um vinho e sai, Comida é bem melhor, né? Sai mais barato que pedir um iFood aqui. É verdade. Bem mais Nossa, barato. eu tava falando de interior, né? Quando eu venho, eu me assusto aqui pra São Paulo. Meu Deus do céu. Cada almoço aqui já é R$100. No interior a gente ainda tá melhor. No interior a inflação é menor. né? Nossa, não tem inflação não. A gente vai pro interior que... Não, São Paulo você piscou, você gastou. São Paulo É impressionante. Estacionamento, então, meu Deus do céu. Surreal. Fica tranquilo que hoje é por nossa conta. Óbvio. Mais vezes. Ai, mas é isso, pessoal. É isso Gostei aí. bastante do papo. Obrigada, Obrigado, Vitor, eu, por ter aceitado o convite, por ter vindo, se deslocado aí pra falar com a gente. Deixa a sua mensagem pro pessoal e Como é que o onde- pessoal te segue, também te encontra? Claro. Ó, isso eu preciso explicar bem, porque, nossa, não sei se vocês estão passando por isso. É só fake. Como é que vocês estão? Muito fakes? Não, pior que pra gente não tem. Não. Eu não sei o Que que tá bom. acontecendo Olha- comigo, porque ninguém fez fake, mas pode Não, ser não que dá depois ideia. do podcast a galera faça. Será que É. eu dei? Não faça um fake dele. Mas o meu Instagram é Vitor Bendorf sem ponto. Porque a galera da Bendorf, a gente tá sendo atacado direto. Tem que tomar muito cuidado pra ver se não é fake. A gente tá sempre monitorando ali e avisando a galera. Mas eu comecei agora, eu quero virar blogueiro, então me sigam. Meu time de marketing mandou eu ser blogueiro, eu vou ser blogueiro. Vitor Bendorf, ou site bendorf.com.br, pessoal, tudo que a gente oferece tá lá. Então, e agradecer vocês pelo convite aí, foi super legal. Maravilha, e brigadão aí por ter vindo. E, pô, bate-papo sensacional. Gostei. Agora, Bastante. quando a gente fizer o nosso podcast, eu vou convidar vocês agora pro da Bendorf. Opa, com isso aí. certeza. E a gente vai deixar os links aqui, pessoal, de como que vocês fazem pra achar o Vitor aí no Instagram. Aí vocês clicam aqui embaixo pra poder adicionar ele. É isso aí. Então é isso. Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia, pela presença de vocês, pela participação do Vitor, da Jennifer. E não esquece de deixar o joinha, o like e se inscrever aqui no canal. Tem um sininho que você clica ali, também você recebe as notificações. Então é super importante. E é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço e E até até a mais. próxima.